Ok, o nosso projeto agora é separação dos componentes em camadas. Então, fiz um diagrama de classe aqui que trabalha com basicamente o mesmo problema, o mesmo conceito dos vídeos passados, que é a manipulação de informações de um determinado cliente, de clientes. Então, nós temos aqui as janelas, certo? Então, janela de listagem, de editar um cliente, de remover, de adicionar, procurar um determinado cliente. Então, no primeiro vídeo, anteriormente a isso aqui, nós tínhamos apenas as janelas, onde cada janela era responsável por exibir os dados, Então, eu criava a janela em si, e essa janela era responsável por ir e manipular diretamente o banco de dados. Então, esse vídeo vem para separar um pouco essas responsabilidades, ou seja, estava muito sobrecarregado essa parte do sistema aqui. Okay? Então, o que nós vamos fazer? A janela não vai mais executar operações com o banco de dados diretamente. Surge aqui esse novo componente chamado controlador de clientes, ou seja, vai receber todas as solicitações de serviço da interface gráfica. Okay? Então, se janela adicionar precisar executar alguma operação do sistema, é ao controlador que ele vai pedir, e não mais vai resolver sozinho o problema. Okay? Esse controlador aqui vem dividir as responsabilidades com a interface gráfica. Perfeito? Então, janela listar. Caso ela queira listar, não é ela que vai no banco de dados. Ela pede para o controlador. Quer remover um cliente? Não é mais a janela que remove o cliente do banco de dados, e sim o controlador. Então, solicita ao controlador. O controlador, por sua vez, também não vai movimentar o banco de dados, manipular o banco de dados diretamente. Não é responsabilidade do controlador também fazer isso. Surge nosso DAO. Para que serve esse DAO? Serve para manipulação o banco de dados. Ele sim vai ter contato direto com o banco de dados. Então, a visualização, que é adicionar um cliente, solicita para o controlador executar essa função. O controlador precisa manipular o banco de dados, no caso, inserir, não é ele também que vai fazer isso. Ele pede para o cliente DAO manipular para ele. Então, nós temos aqui responsabilidades distintas. Tá? Um aqui se preocupa apenas com a visualização, correto? Janelas, campos, botões. Aqui se preocupa com a execução de uma determinada função. No nosso exemplo, função de adicionar um cliente. Okay? Caso esse cliente precise ser manipulado por um banco de dados, então o nosso controlador solicita ao DAO responsável por inserir diretamente no banco de dados. Nós temos aqui as nossas classes de modelo, onde é definido a modelagem dos dados. O que significa a informação para mim? Isso aqui dá significado à informação. Tá? Então, o cliente para esse determinado sistema significa um nome, um telefone, RG, CPF, e acrescentamos essa classe de endereço. Nos exemplos passados, nós não tínhamos essa classe endereço, nós não guardávamos informações de endereço. Aqui no caso, apenas a cidade e a rua. Tá? Então, o cliente agora tem um endereço. Nós acrescentamos isso aqui. Correto? Então, nós estamos com essas responsabilidades divididas, tá? Que antes sobrecarregava exatamente apenas na janela. Tá? Então, um controle, ele recebe as solicitações da janela. Qualquer função que uma janela for precisar, é ao controlador que ela vai pedir. Ao controlador, qualquer manipulação direta com o banco de dados é a camada de persistência que o controle vai solicitar. Okay? E essa comunicação aqui envolve a modelagem, uma vez que a persistência trabalha apenas com informações do modelo, né? Ou seja, ele vai adicionar
um objeto desta classe aqui, um objeto que tem esse formato aqui, ok? Então, amarramos todas as camadas. Lembrando que o parâmetro de separação em camadas são as responsabilidades. Então, nós identificamos aqui 4 camadas e cada componente desse aqui tem responsabilidades semelhantes, ou seja, a visualização, todas essas janelas ficam na camada de visualização. Todas elas têm a responsabilidade de visualização de dados, né? Mostrar os dados para o usuário do sistema, tá? Manipulação direto com o usuário. É a frente do sistema. O controlador, ele recebe todas as chamadas da interface gráfica e destina aos componentes responsáveis. Okay? Então, ele que recebe as solicitações do cliente através da visualização. O DAO tem a responsabilidade de manipular diretamente o banco de dados. E o modelo desenha as entidades do meu sistema. Ele demonstra o que significa cada componente do meu sistema a nível de informação. Okay? Ele define o que significa os componentes, os problemas do que se trata o meu sistema. Aqui no caso se trata de clientes, então ele define exatamente o que é um cliente. Okay? Então, como é que nós vamos separar o nosso projeto lá, essas camadas? Bem, aqui eu vou aproveitar, tá, o projeto passado, ok? Vou utilizar o mesmo projeto passado. Aqui eu vou criar pacotes. Cada pacote vai representar uma camada. Então eu tenho visualização, pacote sempre com letra minúscula, tá? É a convenção. Visualização, controle, persistência e modelo. Assim, então, eu criei os demais pacotes. Antes, todos ficavam no pacote padrão da aplicação. Agora eu vou separar isso aqui. Okay? Então, vamos pegar todos esses. O main não, tá? O main fica na aplicação, no pacote padrão, tá? Eu vou copiar aqui para visualização. Melhor. Vou cancelar aqui. Lembrando que eu vou fazer umas modificações aqui na visualização. Apenas essa janela de listagem vai ser um JFrame. As demais serão janelas de diálogo. Por quê? Eu vou mostrar exatamente aonde que a gente ganha nessa vantagem. Então eu terei apenas um JFrame e o restante diálogo. Tá? Então eu copio essa aqui de clientes para minha visualização. E vou refatorar. Está aqui na minha visualização. Janela de clientes, que é essa aqui. Certo? Todas as outras serão janelas de diálogo. Eu vou vir aqui, novo, esta aqui, ó, janela de diálogo. Então, janela adicionar. Adicionar. Então, ao invés dessa janela novo cliente, que é um JFrame, que nós fizemos anteriormente, agora eu quero janela diálogo. Mas eu vou copiar o conteúdo dela. Tá? Então, a janela novo cliente, o conteúdo eu vou copiar. Então, Ctrl C aqui. Abro o meu diálogo, Ctrl V. Esse sim. Agora, repare que o meu formulário tem mais informações. Cidade, rua, eu vou cadastrar juntamente com o cliente. Então eu venho aqui, adiciono mais um. Cidade, rua. Perfeitinho ainda, mas tá quase. Ok. Então, eu já juntei no formulário só as duas informações do meu modelo.
ok? Cidade e rua. E vamos dar aqui para dar uma olhada. Fica exatamente a mesma coisa. Já tem alguns aqui cadastrados. Vou adicionar, ele abre o meu formulário. Ainda não está abrindo o formulário, porque ele está apontando para esse alterar aqui. Só já fechou os 10 minutos? Eu vou encerrar aqui esse vídeo. Nós começamos daqui a pouquinho, ok?